Boa tarde, tudo bem? Então, Boa tarde. hoje nós vamos falar sobre as congadas. Muitas pessoas me perguntam, de onde que veio as congadas? Por isso que eu já pedi para a Thaís colocar aqui na nossa apresentação, né? Na divulgação da aula. Escrito aqui, ó, eu tirei uma música de um terno de Congo, escrito que eles cantam: o negro velho descalço dança ao bailado, igualzinho o congado no tempo da escravidão. Então aí a gente já vê de onde que veio o congado. O congado não é de hoje, né? Ele, há décadas, há séculos, né? Aqui em nosso paraíso já tem 203 anos, né? Ele já está aqui incorporado na sociedade paraisense. Então vamos passar aqui. Mas por quê? Tem o Congado e o Moçambique. É muito simplista a gente dizer que vieram povos da África. Não. Porque a África é imensa como continente, né? Ela é muito grande em cultura, culinária e diversas danças. Cada lugar é habituado de um jeito. Tanto que nós temos ternos de Congo, Moçambique, cada um veste de um jeito. Nós tínhamos uns que vestiam como índios de penas. Outros vestem como guerreiros. E assim por diante. A gente tem hoje em dia várias localidades da África, várias religiões diferentes, etc. E quando eles vinham lá por volta de 1550, os escravos começaram a vir para o Brasil, 1500, 1550 ali, nos navios negreiros. E nesses navios negreiros portugueses, tem acompanhamento de padres. Então, nesses padres e navios negreiros, os missionários que chegaram aqui no Brasil também tiveram jesuítas, que foram importantes para a catequização do nosso país, né? Eles vieram, os navios negreiros, e esses negros tinham acompanhamento espiritual. Porque no ano de 1500, quando os portugueses chegaram ao Brasil, o descobrimento do Brasil, Nova Terra, descobriram, né? A Nova Terra. E então o descobrimento do Brasil porque levaram uma das peças fundamentais que nos interessa aqui para o dia de hoje é a fé cristã. Um dos objetivos da expansão marítima era a fé cristã. Antes teve as cruzadas, né, Pedro Álvares Cabral, teve a fé cristã. Eles iam, uma oportunidade na expansão marítima de levar a Cristo para as demais localidades. Daí tem aqui o que levou à expansão marítima, não é? E aqui que eu estava falando antes, a escravidão, que em 1550 os portugueses possuíam feitorias na África. Muitas pessoas acham, como é que eles traziam os escravos? Chegava lá, pegava todo mundo e ia trazendo, algemava e ia trazendo, sobre a chibata. Não era. Lá na África já tinha o comércio de escravos. Os negros escravizavam os próprios negros. Então assim foi isso, por exemplo. E o governo português com o governo africano tinha era uma mão de obra barata, não é? Navio gregueiro, não é que morria aquele tanto de negro, mas não podia morrer. Eles faziam o máximo, tinha acompanhamento espiritual, o navio negreiro português tinha 3 refeições um dia. Por que não podia morrer? Não podia morrer porque era dinheiro. Não podia morrer. Eles na vida, mas eles faziam o máximo, porque na época a saúde, mas os que estavam ao alcance, eles faziam para não deixar morrer a mão de obra. Eles chegavam ao Brasil, já tinha esse comércio lá, com as autoridades portuguesas e africanas. Como é que eles se tornavam escravos na África? Nações, uma nação guerreava com a outra. Tinha reis na África, os reis lá das nações, várias nações, guerreavam entre eles. Eu ganhei, você vai ser meu escravo, pronto, acabou. E depois disso, vendia para lucrar, e assim foi indo. E as congadas, onde que entra isso? Como começam as congadas? Lá na África, eles quando era igual os índios, por exemplo, quando alguém morre, eles têm o ritual dele, eles tocam, batucam. É o jeito deles de louvar aos seus deuses, certo? Lá na África. Então, eles tinham guerra, eles tocavam, ficavam alegres, eles tocavam. Daí, faziam tudo ali conforme
tinham súditos, né, lá no Reino da África. E eles chegaram ao Brasil com essa cultura, por exemplo, culinária aqui no Brasil, foi de grande valia a culinária que a gente tem aqui, né? E agora as danças, né? As danças, inclusive a congada que eles trouxeram. Alguns historiadores dizem que a congada começou na capitania do Pernambuco, no ano de 1674, pois lá tem um registro histórico. Mas em 1550 já tinha escravos aqui, então pode ser que já tinha. A gente fala que joga essa data porque não tem comprovação histórica, não tem um papel escrito, não é? Mas então em 1674 já tinha na capitania de Pernambuco. E aqui em Minas Gerais, nós temos uma história que fala que é a lenda de Chico Rei. Quem que foi Chico Rei? Chico Rei foi um escravizado lá na África. Ele perdeu, né, a nação dele lá, guerreou. Foi um escravizado e ele, com seus súditos, mais de 400 súditos. Eles vieram, navio negreiro, ele perdeu sua esposa lá no navio, né? Quando eles estavam vindo para o Brasil, perdeu a esposa dele, ficou com filhos com os súditos dele, porque ele era o rei lá, né? Chico Rei. Então eles chegaram ao Brasil e foram designados para ser escravos lá na mina da Encardideira, lá em Ouro Preto. Daí lá em Ouro Preto eles começaram e ele, naquela época já se podia, nessa data aqui, nessa parte da história, já se podia comprar alforria. Então ele ia lá, juntava o dinheiro, o ouro e comprava alforria. E isso é que ele começou a fazer. Ele trabalhava nessa mina da Encardideira e começou a juntar o ouro que ele conseguia. Juntou. Trabalhou, conta-se a lenda, né, a história, que ele trabalhou em dias santos, domingo, para conseguir a alforria. Ele trabalhou, juntou as economias e conseguiu a alforria dele e de seu filho. E ele fez uma promessa, se ele conseguisse, dando os conselhos para os outros escravos, os súditos de nação dele, que se eles conseguissem fazer uma promessa e construíssem uma igreja. Mas daí que tá. Eles construíram uma igreja, Nossa Senhora do Rosário, porque ele conseguiu as alforrias dos 400 súditos. A igreja Nossa Senhora do Rosário, que ainda hoje ela existe, aqui a foto dela, aqui dentro do presbitério, essa igreja, mão de obra escrava, apesar de ser uma história, mas nessa época usaram a mão de obra escrava, que o Patrimônio Cultural da Humanidade, a Prefeitura de Ouro Preto, ela tem na fonte histórica lá, que foram os escravos que construíram, e foi em homenagem a Nossa Senhora do Rosário. Mas por quê? Mas por que se lá era outra crença, lá na África? Porque aqui, o Brasil era um país o quê? Até os idos de 1889. Era um país um quê? País católico, não é? Era católico, tinha o padroado, tanto que antigamente a pessoa não tinha cartório. Cartório só a partir de 1889. A pessoa era batizada. Se ela não fosse batizada, ela era indigente. Ela não tinha certidão de nascimento. Várias pessoas vão lá na igreja e perguntam: quero uma certidão de nascimento antes de 89. Por quê? Porque era aquilo que tinha, era uma certidão de nascimento. O batistério da pessoa. E a igreja católica, quando fazia parte do padroado, isso aí. Então os escravos, que lá da África, nem todos, mas lá da África já vinham sendo catequizados por esses padres. No navio negreiro, os padres catequizavam, iam catequizando. Mas nem todos, porque a África é muito grande. Eu falei que é muito grande. Às vezes demorava 2 anos para um escravo sair lá africano, lá no meio da África, por exemplo, no meio da África, até chegar lá no posto e ser vendido como escravo. Então demorava até 2 anos. Vários lugares os padres não conseguiram catequizar. Por isso que hoje em dia, né, nós vamos chegar lá na Congada, nem todos têm essa mesma herança cultural, porque cada povo originário da África, alguns foram catequizados, outros não, entendeu? E essa devoção Nossa Senhora do Rosário foi isso. Eles ensinavam o rosário, né? Daí essa igreja aqui, ela tem aqui 4 doutores da igreja, a pintada, né? Um deles sendo um papa negro,
que eles pintaram, uma representação de um Papa Negro, e no nicho dessa igreja, no ano de 1733, tem uma escultura em pedra-sabão de Nossa Senhora do Rosário, feita pelo Aleijadinho. Lá. Muitos se convertiam, sim, lógico, converte, até hoje em dia, mas sendo escravo, muitos se submetiam. Olha, vou fazer o quê? Ele é escravo, o fazendeiro é católico, o fazendeiro fala assim, eu não quero você, então vou te vender, não é? Daí, mas então, muitos se submetiam. Há relatos, nós tínhamos um padre fazendeiro, que ele passava nas fazendas para fazer a orientação espiritual dos escravos. Nele passava, ia fazendo, falava para o senhor do engenho, ou da fazenda de café, o ciclo do ouro, do café. Ele falava, olha como é que está sendo a vida espiritual do escravo. Porque se ele não estiver seguindo ao catolicismo, que ele sirva de exemplo, que ele seja castigado, sirva de exemplo para os outros, e se não adiantar, que ele seja vendido para outra fazenda. Por isso muitos deles também iam se fazer o quê? Iam seguindo a fé católica. E nesse contexto aqui em São Sebastião do Paraíso, foi os escravos aqui na fazenda, que foi fundada a cidade em 1821. Aqui os negros das fazendas batucavam, dançavam para seus deuses, não é? Da forma deles. E assim o sincretismo foi incorporando sincretismo, porque eles falavam que eu vou louvar Nossa Senhora, por exemplo, Nossa Senhora Aparecida, não, Nossa Senhora dos Navegantes, mas na Umbanda é Iemanjá, não é? Isso. Daí, mas muitos já conheciam a fé católica, mas não deixaram o jeito de louvar deles. Nossa Senhora do Rosário, certo, agora eu sou católico. Sou católico porque eu me converti, mas eu vou louvar do meu jeito a Nossa Senhora do Rosário. Eu sei quem que é Nossa Senhora do Rosário, eu já sei da crença católica, que agora eu sou católico, mas esse é o meu costume, a minha maneira de louvar, eu vou continuar louvando desse jeito. Daí por isso tem essa mistura, porque nem todos foram catequizados com a mesma intensidade. E teve 3 santos principais aqui na Congada, os 3 mais antigos, que é Nossa Senhora do Rosário, Santa Efigênia e São Benedito. Agora, por que desses santos na Congada? Por que da devoção à Nossa Senhora do Rosário? Como eu já falei, foi pelos padres, os padres catequizadores, catequizavam nos navios negreiros e na própria África. Ensinaram a devoção à Nossa Senhora do Rosário. E por causa do nosso país ser católico, São Benedito. São Benedito, gente. Ele foi abraçado pelos católicos negros naquela época, os padres ensinavam, pela proximidade, assim, a forma dele, né? Porque ele era filho de escravo, ele entrou no mosteiro, ele começou a trabalhar na cozinha, humilde pelo jeito de vida dele. Os padres ensinavam o jeito de vida dele, ele é negro, os escravos identificando, isso mesmo, com São Benedito. Daí, São Benedito e Nossa Senhora do Rosário começaram a fazer parte da Congada. Alguns, agora aqui, na Umbanda, São Benedito é chefe da legião da linha de Oxalá, a primeira linha da Umbanda, que é uma legião que agrega espíritos que na Terra tiveram um grande sentimento religioso e representa a linha dos pretos velhos. Aí é o sincretismo, né, gente? Tem congadeiros católicos, que é São Benedito, por causa que eu me identifiquei, e continua tendo o sincretismo religioso. Até os dias de hoje, quando a Congada é uma festa de cunho sincrético. E Santa Efigênia, a mesma coisa. São Benedito. Os pais dela eram reis lá na Etiópia, ela largou tudo. E no século XVI, a igreja queria conseguir expandindo, né? Brasil, África, e queria se incorporar, tem que ter católico. E foi canonizando os santos negros. Olha lá, Santa Efigênia, canonizado por volta do século XVI. Para quê? Para que se identificasse cada vez mais pessoas se convertiam à fé católica.
Ela, a matriz dela é aquela de São Benedito também, que eu mostrei a foto. É de São Benedito e Santa Efigênia, aquela igreja. E agora em Paraíso, fundada em 1821, que eles falavam sertões mineiros, né? Que eles iam, os bandeirantes vinham sertões mineiros. A família Antunes, que era de Bandeirantes, no ano de 1821, trabalhava com ouro lá em Jacuí, que eles encontraram ouro lá. E começaram aqui os escravos, a mesma coisa lá em Ouro Preto. Começavam aqui também, eles iam, desembarcavam, iam para uma região do Brasil, para outra região. E no ano de 1853 já tínhamos essa foto original, nós conseguimos junto ao Museu Municipal essa foto de 1900, que é a Igreja Nossa Senhora do Rosário, foi construída por escravos na década de 50, 1850, lógico, e a nossa terceira igreja matriz aqui atrás. E aqui onde situa-se a Escola Municipal Campos do Amaral, o terreno em branco, vazio. Essa Escola do Rosário não é a atual agora, né? Não, essa aqui era onde é a Biblioteca Municipal. Ah. Certo? Nós vamos aqui. Aqui a foto dela ainda. E muitos senhores permitiam que os subordinados cantassem, né? Senhores, não adianta, né, gente? Quando a pessoa ela tem sua religião, ela dá a vida e ela se submete àquilo, por mais que alguns já eram convertidos ou submetiam, para não deixar morrer a tradição. Não vai deixar morrer a tradição do Congo. Daí, e eles dançavam depois do Natal. Nunca podia dançar no Natal. Os senhores não deixavam, o padre não deixava dançar no Natal. Um negro dançar no Natal, já se viu, não pode. Depois do Natal pode fazer o que quiserem, mas durante o Natal não, senão ia atrapalhar a festa do Natal, a solenidade do Natal. Por isso a tradição depois do Natal louvar os santos da congada. Alguns que já eram incorporados na fé católica, outros não. E assim foi crescendo. Família, tradição foi passando. Aqui é a nossa quarta igreja matriz com os congadeiros aqui. A nota que está meio ruim a imagem, que é a data antiga, a foto. Era outra vestimenta também, eles usavam um tipo de guerreiros, uma faixa aqui, tipo de cangaceiros, sabe? Porque lá como as guerras, que tinha as guerras lá na África, tem alguns que lutam com uns pedaços de bambu, assim, em determinadas cidades, que representam as guerras lá na África. Muito bem. Aqui é o grupo escolar que já não tinha o Campos do Amaral naquela outra foto, aqui nós já vemos a escola Campos do Amaral, os congadeiros aqui, essa cruz que ficava em frente ao Largo do Rosário, e a igreja matriz lá atrás. Isso. E essa capela ficou até 1952 em pé. E ela tem duas opiniões, né? Duas ramificações do que aconteceu com ela. Ela, na época, eles falaram que foi demolida para construir a rodoviária. Onde que foi a rodoviária? Onde que é a biblioteca do professor Alencar de Assis, o professor aqui na nossa cidade. Então, mas ela foi... E também porque ela enfeiava. A cidade cresceu, eles falavam que os negros enfeiavam ao centro da cidade e não queria mais. Ali que estava enfeiando ali o centro da cidade e não queriam. A igreja ali, daí por pressão e por também que queriam construir uma nova rodoviária aqui na cidade de São Sebastião do Paraíso, o prefeito da época, com o Monsenhor Mancini, decidiram demolir a igreja. E essa aqui, quer ver? Eu tenho aqui o termo de demolição da igreja do Rosário. 1952. A igreja foi demolida. Aqui, quem quiser ver, pode ir passando, começa aqui e termina aqui. A autorização Dom Hugo Bressan de Araújo, terceiro bispo da Diocese de Guaxupé, que autorizou a demolição da igreja Nossa Senhora do Rosário. Pode passar. A igreja Nossa Senhora do Rosário, em estilo... Alguns falam que dentro não temos fotos dentro dela, que era um estilo bonito, rococó barroco, dentro da igreja. Um estilo o forro dela era inteiramente pintado, como uma igreja antiga, estilo colonial, construída por escravos. Inclusive ela não tinha janela, tinha esse óculo em formato de 8 e essas janelas, que a luz entrava aqui e iluminava tudo a capela. E o dinheiro dessa capela foi revertido para a construção dessa atual igreja matriz.
Por isso que depois a nossa igreja... Opa, caiu. Por isso que a nossa igreja, os congadeiros, dançavam na nossa Praça da Matriz. Por quê? Lá é a real casa do congadeiro. Muitos não queriam que a congada saísse de lá, porque lá é a casa do congadeiro. Porque o dinheiro dessa venda à prefeitura foi revertido para comprar os mármores, o acabamento da igreja matriz atual. Por isso que os congadeiros dançavam na igreja matriz. Tempos depois, por desencargo de consciência, né, o povo lá que estava achando que estava enfeiando, conversou com o padre Monsenhor Mancini, prefeito da época, para construir essa igreja aí de 76, lá onde que era o arrabalde da cidade, atrás da linha do trem, né, que estava bem escondido lá, né, naquela época eles não queriam que enfeiasse o centro, e construíram essa aí, uma réplica, você pode ver que ela não é muito idêntica, mas tá aí. Feito que nunca, eles saem de lá dia 26 para manter o costume, mas nunca dançaram aqui, porque logo depois construíram um hospital psiquiátrico do lado aqui, e nunca, foi só para inglês ver, né? Aqui os escravos recebiam sacramentos, e aí? Recebiam os sacramentos dos escravos? Lógico, né, gente? A igreja queria catequizar, ensinar a fé católica. Aqui eu trouxe algumas fotos de batistério de escravos, para vocês verem, que eu achei lá na paróquia. E conforme os escravos iam morrendo, os mais novos cresciam na fé católica. Por exemplo, eu sou lá o escravo. Daí eu batizei meu filho. Meu filho ia crescendo na fé católica. Mas o quê? Eu não esquecia da tradição do batuque, louvar os santos católicos com a tradição deles. Mas também tem, lógico, até os dias de hoje, que louvam os santos católicos, mas em outra intenção, que é a intenção é o sincretismo, que é a Umbanda, que está incorporado dentro da igreja. Olha lá, aqui, ó, esse aqui, ó. Esse aqui, Arcângela, ó, pra você ver o nome, hein? Vem de arcanjo. Naquela época, como é que a igreja católica fez? Os padres ensinavam, né, lá. Aos 26 de maio de 1872, batizei solenemente Arcângela, filha de Fermino e Rita Crioulos escravos de Francisco Pimenta Neves. O vigário Ângelo Petralha. Esse aqui também é muito legal, que a gente recorda um pouco quem estudou história, a lei do ventre livre. Olha lá, que era registrado. Elias, um outro nome bíblico, não é? Aos 5 de maio de 1872, batizei solenemente a Elias, filho do ventre livre de Luísa, escravo de Custódio Rodrigues da Silva. E aqui é os padrinhos dele, e o vigário. E assim também, olha lá. Outro escravo, não vou ler tudo, porque é muita coisa. Que quando eles não tinham sobrenome, coisinha, é muito legal. Que eles escreviam Isabel Crioula, não sei o que, africana, que não tinha sobrenome, né? Por exemplo, não sei o que, moçambiqueiro, que via lá na Moçambique. Esse aqui também é mais antigo, 1871, que eu não vou ler também. Quem quiser que eu mando. Esse é escrito a pena, né, naquela época. Nós temos aqui nossa igreja matriz. E nós tivemos aqui também, ó, porque a Congada aqui é tão forte, capital sudoeste mineira da Congada? Por quê? Nós tivemos um padre abolicionista, o padre Cônego Tomás Fonseca e Silva, trabalhou muitos anos no Rio de Janeiro, e na época da elaboração do Código Canônico naquela época, ele escreveu um artigo no Rio de Janeiro, defendendo o casamento de negros. E aqui eu tenho também aqui as cópias, quem quiser ver, pode passar, vocês não vão entender a letra, mas pode ver. Aqui os casamentos de escravo, onde tem um asterisco aqui, é o casamento de escravos. Aqui pode passar para vocês verem. Lá na nossa igreja matriz. Que os escravos tinham que ser casados, mas com... Aqui, ó, tá tudo escrito aqui. Depois, quem quiser ler. Em 1585 saiu esse artigo dele. Com uma condição. Não, o Papa Gregório, que fez uma bula sobre os escravos, Gregório XIII, em 1585. Aqui saiu só em 1885, Cônego. Depois de alguns anos, já foi a Lei Áurea, né? Ele falava que o seguinte, o escravo podia casar, mas desde que tivesse o conhecimento da fé católica e soubesse o básico, o credo, o Ave Maria, o Pai Nosso, os mandamentos da igreja e os mandamentos da lei de Deus. Os escravos podiam casar na igreja. Se o senhor recusasse o casamento, ele estava
automaticamente excomungado da Igreja Católica, se o senhor fosse contra o casamento dos escravos, porque eles já sabiam a fé católica. Se eles proibissem o sacramento, porque ninguém pode proibir o sacramento da Igreja Católica. Se eles têm a vontade, ambas as partes eles concordam, né? Não pode. Como é que você vai fazer isso? Daí, eles começaram o casamento escravo, que vocês estão vendo aí. Também. E esse cônego veio aqui para Paraíso ou não? veio, ele foi pároco aqui. Legal. Foi pároco aqui lá do Rio de Janeiro. Ele veio pra cá. Porque antigamente aqui na nossa diocese a gente pertencia a São Paulo. E tinha muito pouco padre, eles iam no cavalo, vinha a cavalo, a carroça, demorava meses e meses para chegar na localidade. Daí vinha padre lá da Bahia, vinha pra cá, do Rio de Janeiro vinha pra cá. Não tinha essa. A diocese que estava precisando emprestava para outra. E assim ia. E teve uma festa aqui também, em 1888, olha pra você ver, a congada, por isso que ela tem força, porque os padres sempre incentivaram a catequização. Tem falha, né? Como tudo tem falha, nós temos falhas aí, os dias de hoje, porque senão não seria senão não teria o sincretismo se não tivesse falha. A festa da liberdade, aqui tá muito ruim, mas eu vou ler aqui, ó. Nosso amigo de São Sebastião do Passado, no jornal A Verdade, Itajubá, 31 de maio de 1888. Jornal Itajubá. Que aqui a gente diz jornal, sai em jornal da região. A festa da liberdade. O nosso amigo de São Sebastião do Paraíso, recebemos a seguinte carta datada do 20 do corrente, de 20 do corrente. Cônego Tomás da Fonseca e Silva, capitão José Aureliano Paiva Coutinho, que foi um dos nossos juízes aqui, Alfredo Serra, do primeiro tabelião, o primeiro tabelião Campos do Amaral, Dr. Cláudio Colando Duarte, José Martins de Carvalho, Dr. Placidino Brigagão, Dr. Francisco Soares Neto, o primeiro advogado aqui de São Sebastião do Paraíso, Francisco Soares Neto. Terminaram os festejos falando na porta da igreja matriz o Dr. Placidino Brigagão. À noite houve um baile na Câmara Municipal. Na frente seguia um ex-escravo conduzindo uma bandeira com um dístico, Viva a Liberdade. E ao redor da mesa mais 600 ex-escravos, esteve uma festa, grafia antiga, esteve uma festa imponente. Na sua apreciada A Verdade, que é o jornal, essa notícia que foi uma festa aqui, quando teve a Lei Áurea, quando a Lei Áurea foi assinada. Teve essa festa aqui em São Sebastião do Paraíso. Agora os outros santos da congada, hein, gente? Agora eu começo, ó. Ao decorrer dos anos, a festa crescia e, neste contexto, temos a inclusão de mais santos padroeiros que foram introduzidos por devoção popular. São eles Santa Catarina de Alexandria, São Domingos de Gusmão, São Jerônimo, Santa Isabel e São Sebastião. Aqui é mais os padres que influenciavam, né, para os escravos. Não, vamos pôr esse tal santo. Ensinava a vida do santo, vamos pôr... Olha, você vê, assemelha na vida do santo. O santo fez, vamos fazer o que o santo fez. E catequizando. Nem todos, né? Uns cabeça dura não... não. A minha religião, na África, eu não vou parar. Eu finjo que tô, mas não tô. Olha lá, Santa Catarina. De acordo com o senso comum, aqui é o senso comum, aqui, porque aqui é coisa difícil. Aqui em São Sebastião do Paraíso, a congada louva a Santa Catarina de Alexandria. Vocês podem ver aqui, na bandeira, tem a roda, a palma na mão. Essa é Santa Catarina de Alexandria. Agora essa imagem aqui é Santa Catarina de Sena, lá no... Então isso aqui é um pouco confuso, porque aqui na nossa paróquia, a imagem no altar das congadas é Santa Catarina de Sena. Na bandeira que eles levantam lá na praça é de Alexandria. Daí é um pouco confuso, mas vamos lá, né? Mas padre nenhum nunca percebeu isso? Percebe, mas não fala fazer o quê? É padre, se não perceber isso, para largar a mão, né? Olha, padre não saber de santo é difícil, né? Agora, São Domingos de Gusmão. Foi pela proximidade com Nossa Senhora do Rosário, que eu tirei do padre Paulo Ricardo aqui, ó. O saltério mariano é o protótipo do Rosário. E naquela época, os padres, como muitos escravos, não sabiam ler. Deus padres falaram assim, vamos ensinar a história de São Domingos de Gusmão. Que Maria, né, entregou que ele tinha que rezar, eles rezavam 150 salmos, né?
150 salmos, que era o saltério. Mas, depois de algum tempo, foi a Ave Maria veio de rezar. Quem não sabia ler, meditava os mistérios e rezava a Ave Maria. Por isso que eles introduziram, os padres introduziram São Domingo de Gusmão na Congada, por causa do Nossa Senhora do Rosário, para eles entenderam o valor do rosário. Não aquela catequização superficial, mas sim o valor do rosário, para quem, principalmente quem era analfabeto, né? Agora São Jerônimo, foi introduzido na Congada em homenagem ao ilustre Monsenhor Jerônimo Madureira Mancini, exímio guia espiritual dessa cidade durante 40 anos. Monsenhor Mancini esse aqui é o Monsenhor Mancini, construiu a nossa igreja matriz atual. Ele 40 anos aqui, guia espiritual nosso, e ele pediu, os congadeiros aceitaram na época, introduzir São Jerônimo na Congada em homenagem ao Monsenhor Jerônimo Madureira Mancini. E essa aqui, quem que é? Quem teve aula de história sabe, né? É a Princesa Isabel. O que a Princesa Isabel fez? Lei Áurea, não é? Assinou a Lei Áurea. Assinou, né, gente? E aí, a Redentora, a Princesa Isabel, ela foi cultuada durante muitos anos, depois da Lei Áurea, por parte do movimento negro ligado à religião católica. Ela era vista como uma santa por tê-los libertado do cativeiro. Isso persistiu por décadas após a morte da princesa em 1921. Persistiu. Que santo nós temos na Congada? Santa Isabel. Mas não é essa Santa Isabel. Aqui, nós temos na Congada essa aqui. Mas tem muita pessoa que acha que é essa aqui. Entendeu? Porque Isabel, inclusive tem uma música, não aqui em Paraíso, de outro lugar que eles cantam. Oi lê, oi lá, meu São Benedito mandou me chamar. Da 13 de maio, que é a Lei Áurea, bate o carrilhão. Vim saudar Santa Isabel que aboliu a escravidão. Pois é. É santa, daí caiu no povo ali, o povo começou a louvar. Isabel, a Santa Isabel, Santa Isabel, vamos colocar Santa Isabel no com. Colocaram essa de Portugal. Muitos falam que é de Alexandria. Mas na bandeira, que o Monteiro de Moçambique entra com a bandeira, é essa pintada. Então quer dizer, é de Portugal. Mas lá na imagem, na matriz, tem uma da Hungria. É da Hungria. Da Hungria. Então, é isso aí. E São Sebastião foi introduzido na Congada também junto com Santa Isabel, por ser padroeiro da cidade. Esse é o único que tá certo. Por ser, ele tá certinho. Caso Esse bateu. Daí, ele é São Sebastião, nosso padroeiro. Agora teve problema, gente. Problema lá em Belo Horizonte, na Arquidiocese de Belo Horizonte, Dom Cabral. Alguém já ouviu falar em Dom Cabral? 1923, tinha um problema lá de outra polícia. Que lá ele não queria que a congada dentro da igreja. Ele falou que tinha muito abuso litúrgico e falou que estava tocando não sei pra quem, punha roupa não sei pra quem, e não queria, por causa do sincretismo. Por causa dos escravos também não queria. Porque vários se converteram sim, mas vários continuavam, né? O sincretismo religioso. E ele não quis. Aqui tem o artigo dele, que ele falou na reunião do clero. Eu não vou ler, se alguém quiser ler depois. Reunião do clero lá em 1923, lá em Belo Horizonte. Eu falei, não vou querer. Depois ele falou aqui, também ele não quis por causa da bebida. Ele falou que a bebida que era presente nos reinados, além de embebedar os festivos dos fiéis, estava relacionado a um caminho para chegar a um transe mágico religioso, um transe pelo álcool. Sem afirmar que o serviço, aqui ele estava preocupado, esse aqui está errado, gente. Eu coloquei errado, mas ele estava preocupado com o excesso de bebida. Ele estava preocupado com o excesso de bebida e também por causa atrapalhar a festividade por causa das possessões que aconteciam. Daí ele proibiu a congada, ficou proibido por um tempo. Deu polícia lá, que o povo queria. Mas logo depois, estabilizou, voltou ao normal. A congada começou de novo, ele morreu. Acabou esse problema. E o que faz uma pessoa dançar hoje em dia? Vários. É tradição familiar. É por alguém que... esse sincretismo foi vindo e misturou tudo. E a devoção, por exemplo, eu tenho, Nossa Senhora do Rosário, lógico, eu sou católico. Eu vou lá tocar para louvar Nossa Senhora do Rosário. Você tá louvando Nossa Senhora do Rosário, mas pode ter gente que não.
Entendeu? Pode ter gente que não, porque é uma dança de cunho sincrético. E aí continua o sincretismo aí pra vocês verem, ó. Sincretismo afrocatólico. Oxalá representa Jesus Cristo, porque lá no Espiritismo não tem demônio, né? Não tem demônio, nem anjo. É o que é? É os seres evoluídos e os seres que não são evoluídos, né? Por exemplo, um que pra gente é demônio é um que não foi evoluído. Você vai passar pelo caminho para ser evoluído. E o Oxalá, que é a imagem de Jesus Cristo, que é o máximo lá, entendeu? É o mais evoluído. Deles louvavam Jesus Cristo, alguns que louvavam Jesus Cristo com a imagem, intenção de Oxalá. Dá para entender assim mais ou menos, né? Iemanjá, Nossa Senhora dos Navegantes, Exu, Santo Antônio, Oxóssi, São Sebastião, Nanã, Santa Ana, Iansã, Santa Bárbara. Daí o sincretismo continuou. É que, ó, em uma entrevista, o Monsenhor Hilário, eu não acho que todo mundo, não sei, não, conheceu não. O Monsenhor Hilário Pardini, ele foi pároco aqui durante 30 anos, aqui na nossa comunidade paraisense. O Monsenhor Felipe ficou 13, Mancini 40 e ele 30. O Monsenhor Hilário Pardini, em entrevista à TV Sudoeste, ó, aqui. A TV Sudoeste, eu achei essa entrevista dele, 27 de dezembro de 2003. E ele foi questionado sobre a ação da igreja junto à realização das congadas, né? O sincretismo. Não é o que ele respondeu aí, vamos lá. É porque ele morreu, senão muita gente ia tirar satisfação com ele, ó. Isso, ó, que ele falou, ó. Isso chama-se religião popular. Religiosidade popular e demonstra a fé que esse povo tem. Tá tudo bem, é uma fé que esse povo tem. Tem uma festa tão grande que eles vêm cantar à maneira deles, louvar a Deus à maneira deles. E cada um tem uma maneira de fazer. A maneira que eles acharam melhor foi essa. Cantando, pulando. Olha o que ele falou, gente. Olha aí. Que Davi no Antigo Testamento pulava em frente à arca e dançava em frente à arca da aliança. Então o povo também pula, e isso é muito bonito, é maravilhoso. Essa foi a fala do Monsenhor Hilário de 2003, quando ele foi questionado sobre a realização das congadas e a participação católica. E terminando, como já te falei tudo, né? A festa da congada em Moçambique, aqui em São Sebastião do Paraíso, é uma festividade de cunho sincrético religioso e cultural. Né? Cultural é a cultura daquele determinado povo. Continuaram e que se constitui enquanto festa afrodescendente, rememorando o passado dos ancestrais do município, embora atualmente não signifique uma manifestação cultural de exclusividade dos grupos sociais negros, pois a participação popular independente da etnia e classe econômica é intensa. E, como eu disse lá, o que leva uma pessoa a dançar. É isso aí. Acabou.